Tartessos, em busca do reino perdido. A influência oriental. Na ourivesaria, com a presença fenícia, foram introduzidos motivos e técnicas orientais. Brinco de ouro do tesouro de Lalizeda. Século VII AC Mem, Madrid. A metrópole fenícia. A partir do século IX AC, a poderosa cidade fenícia de Tiro estabeleceu contatos comerciais com o mundo tartésio. Na imagem, ruínas do Tiro romano. Guerreiro com escudo e carruagem. Nas estelas funerárias de guerreiros encontrados na Extremadura e na Andaluzia, foi vista uma manifestação da cultura tartessiana. Estela de Solana de Cabanas. Séculos VIII via Semen, Madrid. Tesouro de Lalizeda. O conjunto de peças de ouro encontrado em Lalizeda, Cáceres, que foi talvez o enxoval funerário de uma nobre dama, permite-nos apreciar claramente a influência fenícia na zona de Tartessos. É o caso do cinturão, composto por mais de 60 peças em que foram representados temas orientais como grifos alados, palmetas e um homem lutando contra um leão. No tempo de Salomão. Salomão e a rainha de Sabá. Relevo em bronze dourado por Lorenzo Ghiberti. De 1438 a 1440, Portão do Paraíso, no Batistério de Florença. Salomão, monarca de Israel, viveu por volta de 970 a 931 AC. O livro dos reis bíblico refere-se aos navios que o soberano enviou junto com Irã e de Tiro a Tarsis, identificados com Tartessos por muitos autores, e que voltavam carregados de metais preciosos e exóticos. Produtos. O Empório Fenício de Tiro estabeleceu uma ampla rede comercial sobre o Mediterrâneo Ocidental, e foram precisamente os navegadores tírios que fundaram Gadir, Cádiz, considerada a primeira cidade do Ocidente. Pele de touro. Peitoral dourado em forma de pele de touro, de Eucarambolo. Os quase 3 quilos de ouro encontrados em 1958 no Monte Eucarambolo, perto de Sevilha, antecederam a escavação, entre 2002 e 2005, de um recinto sagrado ali construído no século VIII AC, que foi remodelado e ampliado no século seguinte. Embora este santuário seja de tipo fenício, o seu altar em forma de pele de touro estendida, que corresponde aos peitorais do tesouro que tem a mesma forma, constituiria uma característica original do mundo tartéssico. As joias que compõem o tesouro e o carambolo podem ter sido ornamentos para uma imagem de culto, talvez adornassem touros sagrados, ou atributos sacerdotais. A chegada dos fenícios. Navio de guerra fenício, equipado com uma espora para bauroar os navios inimigos. Brinco de ouro datado por volta de 404 a 399 AC. A tradição que situa a fundação de Cádiz por volta de 1100 AC talvez inclua os primeiros contatos comerciais dos fenícios com Tartessos, desde as escavações realizadas entre 2008 e 2010 no local do teatro de quadrinhos desta cidade situa seu nascimento mais tarde, entre o final do século IX e o início do século VIII AC. No período anterior, as trocas entre os Tartessos e os fenícios, cujas demandas por metais e outros bens teriam transformado as sociedades indígenas, foi consolidada. De acordo com o Antigo Testamento, no século X a.C. seus navios de Salomão, o rei de Israel, voltavam a cada 3 anos carregados de ouro de um lugar distante e misterioso chamado Tarsis. O rei Salomão tinha os navios de Tarsis no mar com os de Irã, rei de Tiro, e a cada 3 anos chegavam os navios de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e perus. A citação vem do Livro dos Reis, escrito por volta do século VII AC, mas remonta a 3 séculos, quando a opulência mineral do sul da Península Ibérica atraiu os primeiros navegadores semitas para o outro extremo do Mediterrâneo. A maioria dos historiadores tem claro, o primeiro autor que menciona Tarsis se referia às relações comerciais que os israelitas tinham com Tartessos, o reino localizado além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, no Baixo Guadalquivir, que governava o mítico rei Agantonio. Desde esta primeira menção, a aura enigmática em torno de Tartessos não se desvaneceu. Viajantes, filólogos e arqueólogos procuram há décadas os restos daquela civilização que floresceu entre 1500 AC, para depois desaparecer e cair no esquecimento silencioso que durou até recentemente, imerso em uma nebulosa de incertezas e suposições. Tartessos e Atlântida. O interesse pelo misterioso Tartessos remonta aos tempos antigos. Vários historiadores e viajantes gregos dos séculos 6 a 4 AC registraram o que se sabia, ou se acreditava saber, sobre essa civilização. Tal foi o caso de Hecateu de Mileto,
Heródoto, e sobretudo, Avieno, que em sua Hora Marítima falava de um rio chamado Tartessos que secundava a ilha em que se localizava a cidade, também chamada Tartessos. Outro autor do século IV a.C., Eforus, também se referiu a um mercado muito próspero, o chamado Tartessos, cidade ilustre, regada por um rio que carrega grande quantidade de estanho, ouro e cobre celta. A todos eles foi acrescentada uma referência ainda mais intrigante, a da Atlântida cantada por Platão em seus diálogos, particularmente no Timeu, e que muitos não hesitaram em identificar com Tartessos. A que mais Platão estaria aludindo quando descreve a Atlântida como uma grande ilha, além das colunas de Héracles, rica em recursos minerais e fauna animal? Até os arqueólogos contemporâneos acreditam ter encontrado os restos da Atlântida na região tartessiana. Mas, por enquanto, é uma ligação impossível, baseada mais em fábulas do que em certezas. É o caso da tese do francês Jacques Collina-Girard, que em 2001 localizou a Atlântida na ilha Espartel, a meio caminho entre Cádiz e Tânger, e dos avistamentos de René Cohen, que em 2004 disse ter localizado com imagens aéreas os restos do templo prata, consagrado a Poseidon, e do templo dourado, erguido em homenagem a Cleito no Pântano Inógios, perto de Cádiz. Além da questão da Atlântida, o primeiro autor que tentou localizar Tartessos com precisão foi um filólogo, Antônio de Nebrija, responsável pela primeira gramática castelhana. Em 1492, Nebrija identificou Tartessos com o rio Betis, Guadalquivir, e com a paisagem de braços de mar que o rio formava na sua foz. Mas as conjecturas de Nebrija, emitidas por intuição, não tinham qualquer tipo de suporte arqueológico.